Amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos hoje, dia 4 de agosto, já na quarta-feira da 10ª semana após Pentecostes. A igreja, ela é o sinal, a presença de Cristo no mundo. Ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo com a finalidade de salvar todos os homens, todos os que quiserem ser salvados. Mas muitos não se salvarão. Mas fica a pergunta, por que essa diferença entre muitos e todos? A igreja ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele a fundou tendo em vista em ordem a salvação das pessoas. Todavia, no mundo existem dois tipos de pessoas, duas estirpes, duas linhagens de pessoas. E essa linhagem, ela foi identificada já logo no início do livro do Gênesis, no 3º capítulo. No momento em que Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles decidem em desobedecer a Deus, e com isso acarretando o que nós chamamos de pecado original, ou seja, o pecado que deu origem a toda a desordem, todos os demais pecados no mundo, eles decidiram, por livre e espontânea vontade, exercendo o seu livre arbítrio, mesmo enganados, mesmo iludidos, mesmo dissimulados pela serpente inimiga, eles decidiram, eles foram advertidos, eles tinham a advertência de Deus para que não comessem do fruto daquela árvore que estava no centro do jardim. Eles o fizeram por desobediência. E toda desobediência é um ato de orgulho, ato de soberba, porque você se coloca no poder de decidir sem ter condição para isso. E eles decidiram comer, abusaram da sua liberdade, sob influência diabólica. O que aconteceu? Aconteceu que nós estamos vivendo as consequências disso. Desde o início da história da humanidade até hoje, até o fim, será sempre consequência daquele ato funesto que eles realizaram naquele momento crucial, em que eles estavam em provação. E toda decisão que eles tomassem seria, de certo modo, seria cabal, seria definitivo, seria fatal. E assim foi. Naquele momento em que Deus vem e declara, coloca bem clara a sentença, ou seja, a decisão do próprio Deus de como seria dali para frente, em virtude da desobediência deles, Deus coloca ali, ele institui uma inimizade. Ele ali delineia as duas classes de pessoas, as duas estirpes, as duas linhagens. Uma linhagem é da mulher. Uma linhagem é, digamos, do seu lado, do lado de Deus. Essa mulher a qual Deus se refere é a Santíssima Virgem Maria. Hoje nós sabemos que ela, e por ela, é que veio aquele que deveria ir, de fato, calcou aos seus pés, no seu calcanhar, a serpente inimiga. Então, essa linhagem da mulher, que se estende no tempo, desde o começo, é aquela linhagem que está predestinada à salvação. E nós temos, por outro lado, a outra linhagem, que é a linhagem da serpente, é a linhagem do mal, é a linhagem demoníaca, diabólica. Então, há dois tipos de pessoas, dois tipos de linhagens, desde o início da criação do homem. E Deus não tinha criado assim, tinha criado só uma. Mas por decisão do homem, por influência diabólica, ali se subdividiu digamos, a natureza humana, a estirpe humana. Então, há dois tipos de pessoas, há dois tipos de linhagem. A da mulher, que é de Deus, e do demônio. Então, essas duas linhagens, elas vêm se degladiando, elas vêm brigando e disputando, digamos assim,
durante toda a história da humanidade. Então, quando Jesus ele funda a igreja para a salvação, é para a salvação dessa linhagem da mulher, não para a linhagem da serpente, porque essa linhagem já é uma linhagem já realizada e já feita para as pessoas que já vão se condenar. Então o senhor está dizendo que Deus já predestinou pessoas para o bem e para o mal? Não, Deus não predestinou ninguém para o bem e para o mal. Todas as pessoas que vêm a este mundo, elas têm uma missão específica, que é louvar e amar a Deus. Só que as pessoas, elas têm que tomar uma decisão de qual linhagem ela pertence. Eu respondo por mim, eu decidi da linhagem da mulher. Eu sou da linhagem de Cristo. Desde pequenininho fui batizado, desde criança tive consciência da minha missão, da minha vida. Tive momentos de vacilações, de oscilações, como todo mundo tem, todos os grandes santos tiveram, porque nós somos homens, somos fracos, ora vamos para um lado, para o outro, mas chega um momento em que você tem que tomar uma atitude radical na sua vida. Não é isso que eu quero, pela maturidade, pela graça que Deus nos dá. Você tem que conjugar essas duas coisas. Você tem que conjugar a sua inteligência com a graça de Deus e fazer com que a graça de Deus ilumine a sua inteligência e você possa discernir e decidir com maior segurança. Já outros que decidem pelo outro lado, pessoas que em vez de se decidirem por Deus, se definem e se decidem pelo mal. Ele opta, ele escolhe a estirpe da serpente. E a partir do momento que ele faz essa decisão, essa escolha, ele já se coloca em estado de desventura, em estado de condenação. Então, quando Jesus funda a sua igreja, ele funda para a estirpe da mulher, ele não funda para salvar a estirpe da serpente, porque não tem salvação para esse pessoal. Não existe salvação para essa estirpe, porque eles são adversários, eles são inimigos de Deus. Agora, se a pessoa está, digamos, atrelada, está envolvida nessa maldita estirpe da serpente, e ela percebe que aquilo é ruim para a sua alma, para a sua eternidade, ela tem o livre-arbítrio de mudar de lado. É o que nós chamamos de conversão. Agora, esse processo de mudança, tanto de um lado como para o outro, porque tem pessoas que às vezes estão no caminho, na estirpe da mulher, e decidem para o outro lado. Mas isso só acontece enquanto nós estamos nesse mundo. É aqui neste mundo onde nós fazemos as nossas escolhas. Então, todos aqueles que decidiram pelo lado da serpente, é claro que não irão se salvar. Quando a gente fala que Deus vai salvar a muitos, é porque muitos irão para o outro lado. O próprio Cristo falou que o caminho, a porta da salvação é estreita e que poucos passarão por ela. Poucos passarão por essa porta. E muitos vão se perder. Há um momento em que Jesus mesmo coloca em dúvida: será que quando o Filho do Homem vier na sua segunda vida, encontrará fé sobre a terra? A coisa é muito grave. Então, quando nós falamos que Deus salva a muitos e não a todos, porque seria injusto da parte de Deus salvar aqueles que decidiram não se salvar. Então não são todos, são muitos. Cristo, quando derrama o seu sangue, em tese é para todos, mas na prática são para poucos. Por quê? Porque a salvação não depende de Deus, a salvação depende de você. Deus já nos deu o caminho da salvação, Deus já nos mostrou qual o caminho. Agora, se salvar, seguir esse caminho, não depende de Deus, depende única e exclusivamente de você. Então a sua escolha é que vai definir a sua sorte póstuma, vai definir o além-túmulo, se você irá para o céu
ou se você irá para o inferno. O inferno existe, é uma realidade, é um dogma de fé. E o Evangelho todo é permeado dessa verdade, em que Jesus fala o tempo todo dessa possibilidade das pessoas irem para o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, salvar-se é uma decisão pessoal. Agora, a partir do momento que você decide se salvar, a partir do momento em que você escolhe a estirpe da mulher, em que você resolve viver a descendência dessa mulher, se envolver com essa linhagem santa e bendita, você terá todas as armas, todas as graças necessárias para percorrer o caminho da salvação. E hoje, no exemplo que nós estamos vivendo com São Domingos, que foi um pregador do século XIII, ele era espanhol, mas viveu uma boa parte da sua vida na França, onde ele fundou a sua ordem dominicana, que são os Cães do Senhor, porque ele martelava as heresias, ele lutava contra as mentiras, como hoje nós vivemos. Naquela época eram os albigenses, hoje é a teologia da libertação, hoje é o relativismo, cujo nome nós damos de todas as heresias, o nome de modernismo, que está eivada na igreja e que perpassa por todas as formações do clero e que chegam às raias das nossas paróquias. Infelizmente, essa é a verdade. Então, nós, como católicos romanos, verdadeiros seguidores de Cristo, nós temos que denunciar todo tipo de heresia, todo tipo de erro, todo tipo de traição dentro da igreja. Eu mesmo passo por isso diariamente. Sei que trabalham contra mim. O que eu posso fazer? E pior que trabalham contra mim não é fora da igreja, mas dentro da própria igreja, de autoridades eclesiásticas que usam da mentira e da disfarçatez para me prejudicar. Não tem coragem de vir cara a cara, de enfrentar e de conversar. São pessoas covardes, pessoas que não têm caridade, não têm amor, que usam as estruturas da igreja, as vestes sacerdotal, para fazer as obras do demônio. São verdadeiros agentes da estirpe diabólica que atuam dentro da igreja. São pessoas que usam da mentira, usam da disfarçatez, usam da impotência enquanto cristãos, porque não são cristãos, são falsos cristãos, que usam da hierarquia para reprimir e oprimirem as pessoas, perseguirem de forma covarde, não têm coragem de enfrentar e de dizer e de mostrar e reconhecer que de fato eu sou uma pessoa de Deus. Agora, eu não vou ficar me atendo a esse tipo de picuinha, esse tipo de coisa que é de gente de baixo nível. Eu não vou me rebaixar a esse tipo de gente. Eu tenho uma missão a cumprir. Queiram elas ou não, eu não tenho medo de ninguém, seja quem for. Eu as enfrentarei até o fim, porque eu tenho Deus do meu lado. Eu tenho Deus comigo. E até hoje jamais conseguiram provar nada contra mim daquilo que falo. Porque não são homens de verdade, são demônios travestidos de religiosos. Isso eu falo abertamente. E se a carapuça cair, eu laço embaixo. Eu estou aqui sempre à disposição. Nunca escondi, nunca fiz nada escondido. Sempre fiz as coisas de peito aberto. Sempre fiz as coisas abertamente. Estou aqui há 9 anos celebrando nesse altar. Nunca, jamais fui censurado por algum ato que pudesse me chamar de herege ou de qualquer outra coisa. Estou aqui, sempre servindo a Deus, dentro da doutrina e da tradição. E agora nós estamos assistindo, a olhos vistos, a perseguição que se fazem àqueles sacerdotes que vivem a tradição.
aqueles que promovem todo tipo de desvario, de perseguição. Mas isso daí faz parte, né? São requisitos, condições que nosso Senhor Jesus colocou para aqueles que o seguem. Se é isso, eu estou no caminho certo, estou em boa companhia, eu estou em boa, graças a Deus. Agora, que tenhamos fé em Deus, que tudo isso, quando passar, a verdade vier, aqueles que hoje trabalham, fazem as coisas de maneira sombria, fazem as coisas nas sombras, fazem as coisas nas ações das trevas, esses pagarão e irão para o inferno, infelizmente. Mas mesmo assim eu rezo por eles. Não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho. Eu como cristão não devo ter. Muito pelo contrário, o meu olhar é de misericórdia, é de pena. Essa é a minha atitude enquanto cristão. E se me procurarem, eu os perdoarei. Aliás, já estão perdoados, apenas os declararei perdoados pessoalmente. É isso que Jesus exige de mim. Bendizer aqueles que vos amaldiçoam, rezar por aqueles que vos perseguem. É essa a missão que Jesus nos dá. Esse é o ensinamento do Senhor e eu tenho procurado viver isso de maneira literal. Não tenho nada a esconder, absolutamente. Agora, se as pessoas usam, né, da sua posição, do seu suposto poder, porque poder as pessoas não têm de nada, só Deus tem poder. Se as pessoas usam das suas condições para perseguir, mentir, e usar da mentira para prejudicar, terá que se ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é comigo. Né? Eu até agradeço as perseguições, porque isso me purifica, né? Me mantém mais firme na minha convicção, na minha busca da santidade. É isso que eu quero ser, eu quero me salvar, quero ser santo. E quero ajudar a todos aqueles que me buscarem, todos aqueles que confiarem em mim a sua alma, a sua vocação. Essa é a minha missão. Eu tenho convicção plena disso daí. E nada me convence ao contrário. Tive grandes provações na minha vida, grandes percalços, como qualquer cristão, como qualquer homem teve. Graças a Deus cheguei a um lugar seguro, cheguei aos pés do altar de Deus. Todos os dias eu rezo, subirei ao altar do Senhor, ao Deus que alegra a minha juventude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.